Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma videoconferência da Academia de Performance, hoje 19 de abril de 2021, segunda-feira. Vamos dar início. Tudo bem pessoal? Como é que estão as coisas por aí? Pessoal do Rabelo, lá em Russas, tudo bom? Pessoal do Nova Opção, de Limoeiro do Norte, pessoal do JL de Paracuru. Mesmo que vá entrando alguém, mas a gente já vai iniciar, ok? Pessoal, a proposta hoje é fazer uma videoconferência participativa no estilo daquelas de FLV e é, de açougue, né, de perecíveis. Então, a gente vai trazendo alguns assuntos aqui, eu vou falando, mas eu queria que vocês entendessem que é um momento de tirar dúvidas, é um momento da gente interagir. Então, eu já vou colocar aqui qual ou quais dúvidas você tem na execução do seu trabalho. Quanto mais vocês colocarem dúvidas aqui, melhor, porque vai ser mais dentro da necessidade de vocês, mais dentro do que vocês precisam, ok? Então, vamos dar início. Pessoal de Russas, pode dizer quem está participando? A Henriqueta e a Dani do marketing do Nova Opção. Daqui a pouco eu vou falar de marketing, tá? Preparem suas dúvidas, podem ir falando. E aí vocês vão me falando quem é que está participando para que eu possa estar indo na direção da maioria, né, do perfil, ok? Dependendo de quem estiver participando, a gente vai falando no assunto. Então deixa eu só ver quem é que está participando aqui do Rabelo, de Russas. As videoconferências que nós fizemos sobre FLV e açougue foram muito produtivas e o assunto mais batido é o principal desafio nesses dois setores. A questão do pedido, do aproveitamento, né, e de como trabalhar a prevenção de perdas. Dentro do FLV, o que é que a gente pode falar que é a maior dificuldade? É a gente identificar qual é o mix de produtos que eu tenho que ter, a quantidade que eu tenho que pedir, para que eu evite perda. Se eu pedir demais, eu vou perder. Se eu pedir de menos, eu também vou perder. Geralmente a gente pensa na prevenção de perdas apenas como evitar perder a mercadoria que eu pedi, mas na verdade, prevenção de perdas também trabalha perda de venda. Se você não tem a mercadoria, você está perdendo. Isso serve para todos os setores. Então, se você está, por exemplo, faltando um café específico, né, uma marca de café, se está faltando uma marca de óleo específica, você vai estar perdendo vendas. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. A gente perde vendas quando a gente tem produto demais que estraga, mas também a gente perde vendas, a gente perde, né, na prevenção de perdas, a gente perde quando a gente perde venda, quando a gente deixa de vender, ok? O Lucas entrou agora lá do Marinheiro. Lucas, essa videoconferência ela é participativa, né, de tira dúvidas, tudo. Então, pode ficar à vontade para estar escrevendo no chat ou então para estar falando as dúvidas, tá? Inclusive, podem até me interromper que a gente responde, não tem problema nenhum. E aí eu aguardo o pessoal do JL falar quem é que está participando e o pessoal do Rabelo, até pelo WhatsApp, Emily, pode estar passando para mim qual o perfil de quem está na sala, o nome, o cargo, para poder saber o que é que a gente pode falar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Lá no FLV, qual é o grande problema? A produção de FLV ela é muito variável de acordo com
o tempo, de acordo com as intempéries, né? Com chuva ou com a falta de chuva, com a adubação, com vários fatores, né? E isso aí faz com que eu possa ter essa semana um tomate muito bom e na semana seguinte um tomate que não esteja muito legal, uma cenoura, batata. Então tudo isso interfere nas minhas vendas. E aí o que é que eu tenho que fazer? Nós temos hoje o Carlos lá na Ceasa, que faz essa avaliação, que é consultor, e aí é interessante que vocês possam ter esse contato, né? Ele está postando no GTT, está postando essas informações de como está a mercadoria para que a gente possa se preparar. Chegando à mercadoria, eu vou procurar condicionar da melhor forma. Então, o tomate, eu não vou colocar todo na vasca, e de qualquer forma, eu vou primeiro separar aquele que está de vez, o que está maduro, o que está verde, e vou expô-lo da maneira como for melhor. Como? Colocando os mais maduros, os que estão mais próximos, né, de estragar em exposição, selecionando o que está bom. Aquele que está bom, mas está muito próximo de estragar, principalmente se eu tenho uma loja que não é refrigerada, que fica quente na parte da tarde, abafada, então esses produtos eles tendem a estragar com mais facilidade. E aí o que é que eu faço? Se eu puder refrigerar, tudo bem, se não puder, é trabalhar a exposição com cuidado para não colocar muito e aí acabar que o próprio peso de um sobre o outro acaba prejudicando e aí acabo perdendo o produto. Então tem que ter muito cuidado com isso. Nas videoconferências a gente está trabalhando sobre esse assunto, né? E açougue, também a gente trabalhou bastante a questão do açougue. Se o pessoal da área de açougue que estiver assistindo ou que for assistir a parte gravada, vocês têm que ter muito cuidado, primeiro, com os pedidos e segundo, com o que está sobrando e a quebra, né? Se você está percebendo que está sobrando muito, é porque você está pedindo muito. Só que o grande problema do açougue é o seguinte: eu não compro o corte que eu vendo, eu compro uma peça que eu vou ter que desmembrá-la para poder ter vários cortes. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, aí entra o trabalho do marketing, eu tenho que trabalhar junto com o marketing para que a gente possa desenvolver cortes especiais a partir daqueles do que sobra da peça, que não é o que é mais vendido. Se eu for vender só o que as pessoas estão pedindo, eu vou ter uma perda muito grande no açougue. Isso que eu estou falando é um princípio que serve para qualquer produto. A gente está falando do açougue, mas observe como isso é aplicável se a gente for olhar também, por exemplo, a linha de lácteos, de iogurte, de requeijão, temperos. Qualquer produto que o cliente não tem o hábito de comprar, se eu esconder, ele não vai comprar. Então, cereais. Em muitas cidades é muito pequena a procura do cliente por cereais. Então a gente costuma ver uma caixa de cereais por meses, a mesma caixa em exposição. Então, às vezes, o que é que acontece? Vende pouco, aí o que é que eu faço? Eu coloco no topo da gôndola. Então a gente já está falando agora de mercearia, mas observe que eu estou puxando o assunto lá do açougue. Se eu pego, isso eu estou falando, por exemplo, principalmente de lojas menores. Quando é uma loja maior, eu tenho de alto a baixo os cereais. Mas aquelas lojas menores, o que é que elas fazem com os cereais? Aquelas caixas de cereais, sucrilhos e por aí vai, cereais matinais. Muitas vezes, por falta de espaço e porque a venda é pequena e o giro consequentemente é pequeno, eu pego esses cereais e coloco no topo da gôndola. E aí o que é que acontece? Quem mais compra, principalmente os mais jovens, crianças, acabam não tendo visibilidade daquele produto e a venda diminui. Mesmo a dona de casa que está passando, como está acima da visão dela e ela não tem o hábito de comprar, eu acabo perdendo venda de produto. Então, o que fazer nesse caso? Pega uma caixa, duas caixas, você não precisa pegar tudo. Faz pelo menos uma frente, fazendo como se fosse um cross merchandising, deixando do lado do leite. Faz um ponto extra e mistura o leite com
o cereal matinal, dar uma exposição diferenciada para esse produto para que ele possa vender. E aí, voltando para o açougue, é o mesmo princípio. É pegar aquele corte que não é muito trabalhado hoje, e mais uma vez a gente volta lá para o marketing, e fazer postagens, por exemplo, com receitas. Então, uma grande sacada que vocês podem fazer é divulgar receitas de produtos. E nessas receitas você vai destacar todos os itens que vocês oferecem. Que no geral, tudo que a gente coloca numa receita tem na nossa loja. Então você pega uma receita, por exemplo, de uma carne e você vai e destaca só a carne? Não, você vai aproveitar e vai destacar os temperos, vai destacar uma proposta de acompanhamento, vai destacar uma proposta de bebida para acompanhar. E tudo isso é estudo. E aí cabe tanto aos líderes quanto ao pessoal de marketing. Então hoje, nessa videoconferência, vai ser interessante porque eu vou ficar o tempo todo puxando para vários temas, para várias áreas. Olha só, a gente estava no açougue, fomos lá para a parte de matinais, cereais matinais com leite. De lá, nós voltamos para o açougue, estou falando da importância do marketing e estou puxando agora para o RH. Olha só a fusão das áreas. E aí o que é que o RH pode fazer? Pessoal, olha só, a função do RH não é ser o sabe-tudo da empresa ou ser a mãezinha da empresa que vai acolher as necessidades dos colaboradores. Mas a função do RH é manter vivo o espírito da empresa. E como é que a gente manter vivo e até desenvolvê-lo, fazê-lo ficar forte? Uma forma que a gente tem de desenvolver e fazer a equipe ficar forte é com a formação. Quem conhece o trabalho da MBA sabe que a formação é muito forte. É trabalhar junto, chegar próximo. Por exemplo, andar pela loja mostrando habilidades, conhecimentos, como por exemplo, uma visita que nós fizemos, né, Emily? É uma loja lá em Fortaleza, mostrando detalhes de exposição, criticando o que a gente achava que poderia melhorar e elogiando dicas interessantes que aquela loja estava utilizando. Então, é papel do marketing, do RH, aprender e ensinar, por consequência. Só se ensina o que se aprende e só se cobra o que se ensina. Como é que eu vou cobrar de um colaborador que ele seja muito ativo, muito cheio de iniciativa, se eu como RH, se eu como marketing, se eu como gerente não tenho iniciativa, não tenho criatividade? Criatividade é algo que para alguns, na verdade, é natural e para muitos é difícil. Principalmente porque na nossa formação escolar nós fomos direcionados a não ter muita criatividade. Como, por exemplo, aquele velho desenho da casinha, que em geral na escola a gente é ensinado a fazer aquela mesma casinha com chaminé e tudo, e é onde é que a gente vê chaminé aqui no Ceará. E aí coloca a árvore do lado, com o passarinho, o sol, tudo igual. Isso para o ensino anterior, que muitos de nós vivemos, hoje em dia já está mudando, graças a Deus, era uma forma de facilitar, porque aí eu tinha como professor, eu tinha como direcionar melhor e dizer melhor o que é certo e o que é errado. Hoje em dia, na educação, a gente não fala o que é certo e o que é errado, a gente fala o que é mais adequado para o seu desenvolvimento. E aí você como formador, que a gente até falou na videoconferência sobre o líder formador, você como formador tem que aprender para poder desenvolver a tua equipe. Então, você de RH, eu sei que geralmente os RHs e o marketing não exercem apenas a função de RH e marketing e tem que exercer outras funções dentro da empresa. Mas o que é que acontece? Vamos lá para outro conhecimento. Por isso que eu gosto desse tipo de conversa, porque a gente vai puxando assunto de um lado e de outro.
Tem um livro que eu vou digitar aqui o nome dele para ficar como dica. É Os Sete. Por favor, pessoal do Inhamuns, eu acabei, na hora que eu estava digitando aqui, quando ele pediu para participar, caiu. Então, se alguém puder falar no GTT para ele tentar novamente. Eu acabei cancelando, mas não foi porque eu cancelei, foi porque quando eu estava digitando, negou a participação. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Nesse livro, o que é que fala que eu acho fantástico? É um diagrama que mostra o que é urgente. Pronto, o Emon está voltando aqui e deu certo. Nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele apresenta um quadro que nos diz o que é urgente e o que é importante. E nesse livro a gente aprende que muitas vezes a gente trabalha no que é urgente, que são essas demandas que vão cobrando da gente. E a gente deixa de trabalhar o que é importante. Então, o que é urgente? É fazer um cartaz, é fazer uma precificação, é atender um fornecedor, é fazer alguma locução na loja, alguma coisa mais, atividade mais pontual. E o que é importante? É a formação. E a gente deixa de formar as pessoas porque está ocupado. Então a gente deixa de fazer o importante e a gente acaba tendo uma empresa cada vez mais fraca. Essa oportunidade que nós temos aqui de bater esse papo, ela não tem preço, porque ela permite reflexões que vão fazer vocês serem profissionais que tenham mais resultado. Mas é importante praticar. Apenas assistir, apenas receber, isso aí você vai ficar com 7%, 11% de retenção. Você vai esquecer a maior parte do que foi falado. Como é que você faz para poder lembrar? É aplicando. E aí sobe para lá, para 80%, 90% a tua retenção. Se você aplicar esse conhecimento, você vai ter um resultado fantástico. Isso é fato. Cleide, qual é a grande dificuldade disso? A minha grande dificuldade é conseguir colocar em prática com a persistência através do tempo. Eu começo um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana no máximo. E quando olha, começa a vir o que eu chamo de furacão. E você entra no olho do furacão e você deixa de fazer o que é importante para fazer o que é urgente, porque sempre tem um fogo para você apagar. Não é verdade? Então, o nosso papel é organizar a nossa agenda, e aí o Paulo Vieira, no livro O Poder do Foco, se não me engano, ele fala depois eu posso até pegar o livro do Paulo Vieira e colocar aqui para vocês, lá no GTT. Mas ele é a questão da agenda semanal, que a gente traduz isso como líder plan, dentro das nossas formações nas empresas. Se você fizer um líder plan e seguir aquele líder plan, você vai ter mais chance de ter resultado com o tempo. E aí, vamos lá, voltando para o RH, só que agora eu estou falando do RH enxergando todas as áreas. Como fazer para formar esses líderes e para que esses líderes tenham habilidades vencedoras dentro da empresa? Primeira coisa que você tem que fazer é manter o seu líder plan. Você, como líder, deve ter muito claro o teu líder plan e o que é que você vai executar, que é importante e não urgente. Porque se você tem algo que é importante e urgente, você faz. Se você tem algo que é urgente, mas não é importante, você faz também. Quer um exemplo de algo urgente e não importante que você faz o tempo todo? Atender ligações de pessoas que estão acima de vocês, por exemplo. E aí você atende uma ligação que dura 2 horas, que poderia durar 5 minutos. Mas você é obrigado a aceitar aquela ligação
porque seja de um fornecedor, seja de um líder seu, de um superior hierárquico seu, que você é obrigado a ouvir. Um cliente que está muito chateado com uma situação e você tem que ficar ouvindo, aquilo ali é urgente. E não é, Cleide, por que não é importante? Porque o resultado é muito pontual. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir aquele cliente. O que eu estou dizendo é que para a construção do teu resultado, aquilo é muito pequeno. Vocês concordam comigo? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não estou falando que atender um cliente não é importante. O que eu estou falando é o seguinte: é porque é uma atividade muito pontual. É muito mais importante você estar formando a você mesmo e formando a tua equipe. Só que isso é importante e não é urgente. Então, o que é que acontece com o que não é importante e o que é importante, me desculpe, mas não é urgente? O que é que acontece com isso? Vai lá para o final da fila. Nunca é feito. Sempre a gente deixa para depois. Sempre a gente tenta encaixar na agenda. Se não tiver outra coisa mais importante para fazer, é que eu vou fazer. E o pior, mesmo quando eu tenho tempo, mesmo quando eu tenho oportunidade, eu deixo de fazer porque aparece o pior desse diagrama, que é o que é não importante e não urgente. Que tipo de atividades não são importantes, mas não são urgentes e não são urgentes e a gente continua fazendo e faz muito? Bater papo com um colega sobre um assunto que não é importante, mexer no celular, principalmente estar olhando o WhatsApp, coisas que não vão lhe fazer desenvolver. Ver o próprio TikTok que a gente recomenda, por exemplo, para ações de venda, mas você está olhando para outras funções só para passar o tempo. Isso aí, pessoal, a gente chama de cérebro anestesiado. Por quê? É quando você chega em casa, por exemplo, e você quer 10 minutinhos para descansar e você fica 2 horas vendo televisão e você nem está assistindo exatamente o que está passando. Você está anestesiado, você está com a cabeça sem pensar. E isso te dá um conforto emocional no curto prazo, porque você se sente, eu estou fugindo de todos os meus problemas. Então ele te dá um conforto. Só que logo na sequência ele te dá um desconforto. Qual é? Você fica com aquela sensação de vazio, perdi meu tempo, não estou fazendo algo que é relevante. E assim que a vida te cobra, quando alguma coisa deveria ser feita e você não fez, você já fica culpado porque não fez aquilo que estava planejado e estava anestesiado. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que é importante e urgente, não tem para onde fugir. A gente ainda tem que fazer o que é urgente, mesmo que não seja importante. Como, por exemplo, chegar o teu chefe e pedir para você ir pagar uma conta na lotérica para ele. Que está incorreto, mas ele falou. E aí, você vai dizer que não? No meu caso, o que é que já aconteceu em algumas situações de dizer, faça isso, eu disse, olha, tem isso e tem isso, o que é mais importante? E aí fica com o superior a decisão de dizer o que é mais importante. Ele vai estar claramente sabendo que ele vai estar sabotando a outra atividade em detrimento de outra. Mas aí foi a decisão dele, do superior. Por isso que é importante você ter um líder plan negociado com o teu superior. Então esse líder plan ele é para ser apresentado. Você vai apresentar o líder plan toda semana, o teu planejamento semanal para o teu líder. E você vai dizer que na quarta-feira, entre 1h30 e 2h30 da tarde, que é a hora da formação, você vai estar vendo TikTok sim. Mas o TikTok que você vai estar vendo é o que tem de novidade para você poder planejar a tua agenda de gravação de postagens para o Instagram. Que você vai fazer na quinta-feira, nesse horário, que é o horário que tem menos movimento na loja. E é isso que você tem que apresentar para o seu gestor, essa formação. E voltando para o RH. O RH, muitas vezes ele acha que ele que tem que estar dando formação. Pessoal, um líder de açougue pode dar uma formação para os outros açougueiros. Um líder de mercearia pode estar dando uma formação também.
Ou um não líder, um colaborador, também pode estar dando formação, vocês concordam comigo? Mesmo que ele não seja líder, mas que ele tenha um conhecimento. E como é que você faz para poder saber como esse líder pode, esse colaborador pode colaborar com a empresa? Conversando, observando, vendo trabalhar. Poxa, o fulano tem um método de reposição que é muito melhor do que o que é feito hoje em dia. Vamos pedir para ele explicar? Aí você precisa ir para o auditório? Não, você pode fazer um training in the job, que é um treinamento no local de trabalho. Reúne a equipe e vai mostrar lá no local. Muitas vezes a gente faz isso, a maioria das vezes a gente faz isso na consultoria. A gente não leva as pessoas para a sala de aula, a gente faz a formação lá no local de trabalho, mostrando na prática como fazer. Então, se você souber, melhor. Mas se você não souber e tiver alguém que saiba, coloque e aprenda com essa pessoa. Coloque essa pessoa para formar os colegas. Então, é muito importante que vocês trabalhem a formação continuada dentro das lojas. É muito importante que todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, de 1h30 da tarde até as 2h30, 3h30 da tarde, alguém esteja sendo formado dentro da tua loja. Algum tipo de formação esteja acontecendo. Nem que seja você está assistindo as videoconferências que a gente coloca o link aqui e você não teve tempo para assistir. Nem que seja você assistindo a videoconferência e marcando lá que aos 7 minutos e 30 segundos, ou então que aos 40 minutos e 17 segundos, o Cleider, o Pado, alguém falou algo interessante e eu posso repetir esse trecho, apresentar esse trecho de 5 minutos, de 10 minutos para uma equipe. Você não precisa passar 1 hora de videoconferência, basta passar um tempinho da videoconferência que já dá certo. Então é muito importante que vocês estejam o tempo todo formando a equipe de vocês. Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Mas se puder todos os dias, melhor ainda. Por que não? Então procurem todos os dias formar a equipe de vocês. Todos os dias ver um aspecto que possa ser melhorado. Então o RH ele tem que ter essa visão muito próxima, muito dentro da realidade do dia a dia de atividade da empresa, para poder ver o que é válido, o que não é válido, o que cabe, o que não cabe. Se o RH ficar só fechado dentro da sala, ele não vai ter vivência, ele não vai saber o que é que cabe e o que é que não cabe. Quer ver um exemplo? Eu estava semana passada em uma loja e fui chamar o líder de mercearia e perguntar por que tinha 3 fardos lá na seção no chão, desde a hora que eu tinha chegado na loja. E ele veio me dizer que o proprietário tinha dito que não podia voltar fardo aberto para o estoque, para reposição. Aí eu disse, quer dizer que é melhor esse fardo ficar no meio da loja, no corredor? Não, mas aí cada vez ele me dava uma desculpa diferente. Aí eu não falei para ele, mas assim, quando a pessoa me dá uma desculpa, depois ele dá outra, depois ele dá outra, vai mudando, porque eu bati um argumento, ele vai para outro, ele está mentindo, ele está procurando uma justificativa que não existe. Já se perdeu. Eu continuo a conversa só para não ser desagradável, só para não dizer você está mentindo. Até a RH da loja falou assim, não, eu saí foi de perto que eu não tive paciência, porque era mentindo ali da cara dura e eu tendo paciência e falando, tentando mostrar para ele. Eu até brinquei, eu disse assim, entre morrer e levar um tiro, o que é pior? É horrível, não é correto deixar fardo ou caixas abertas dentro do estoque. Inclusive, isso é item do nosso checklist, que é outra ferramenta muito importante. Inclusive, a gente está trabalhando com checklist digital. Basta ir no link, preencher tudo. Quem quiser, é só pedir que a gente envia. Mas está dentro de um dos itens do nosso checklist não deixar fardos e caixas abertos dentro do estoque. E aí, Cleido, o que fazer? Poxa, será que não dá para contar e você vê quando você tiver faltando, por exemplo, 30 sacos de arroz
você vai lá, você vai fazendo frente, você vai organizando e para não ficar feio, não ficar o buraco. E no momento que tiver 30 sacos de arroz, até para arrumar é mais rápido, você pega e arruma logo esses 30 sacos de arroz, faz logo a reposição e vai dando prioridade e vai se planejando, que é a atividade 9 do Manual de Tarefas Chaves de Mercearia, que é o planejamento para a reposição. Inclusive, eu peguei o manual e mostrei para ele, porque ele disse que não sabia disso. Eu disse: ó, você foi formado. Isso aqui é atividade 9. E é por isso que o RH tem que estar o tempo todo formando a equipe. Ele tem que saber decorar dessas atividades. Qual é o número da atividade e se ela tem ou não tem no manual. Porque se tem no manual, se você formou todo mundo, significa que se você usou a formação progressiva, significa que você explicou, você mostrou como fazer, você viu a pessoa fazendo e depois você cobrou e acompanhou. Se no momento da cobrança que você chega para perguntar para a pessoa por que está acontecendo errado e ela fala que não sabia, ou a tua formação falhou e você não verificou se ela sabia, ou você não formou. Então, é teu papel como RH formar todo mundo. Então, comece com isso. Pega os manuais de tarefa-chave, aplique em todos os setores, se certifique de que todos estão sabendo tudo que está no manual de tarefa-chave. Tenho certeza absoluta que se você pegar um operador de caixa, ele não vai saber quais são as 15 atividades do operador de caixa. O açougueiro não vai saber quais são as 17 atividades do manual de tarefas-chave do açougue. A não ser que esteja lá impresso no local de trabalho e, mais importante, que esteja tendo formação constante para que ele possa saber aquilo. Vocês estão vendo a importância de um RH atuante, o tempo todo lá acompanhando, gerindo. Cleide, isso é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. É preciso ter determinação, disciplina, foco para poder fazer isso acontecer. Mas se você fizer, alguém tem dúvida de que isso gera resultado? Tem alguém aqui que pode me dizer assim: Cleide, eu não concordo. Eu acho que a formação continuada não é a solução, a gente perde muito tempo e não tem efeito. Não dá. É lógico que quanto mais você formar a equipe, mais resultado você vai ter. É melhor você afiar a faca e cortar de uma vez do que ficar lutando com uma faca cega. Mas é o que a gente faz no dia a dia, a gente fica lutando com uma faca cega, que é uma equipe que não está formada. E fica dizendo que está trabalhando muito, chega exausto. Mas a gente tá. Pode falar. Boa tarde, Kleber. Boa É a tarde, tudo bom? Santos, tudo bem? Já observamos que através de uma formação, o crescimento da equipe só tem a crescer, entendeu? Ótimo. Coisas que nem você fala, tem coisas urgentes, tem coisas imediatas, né? O que é Isso. urgente, como é que você falou Importante. lá no começo, importante. Que a Então, gente vai deixando sabemos para que o depois. atendimento com o cliente é importante, Isso. mas eu não posso falar com aquele cliente em outro momento, deixar Exato. o cliente do setor resolver aquela situação, né? Até porque eu, como gerente de loja, muitas situações em loja para ser determinada. Então, quando você forma as equipes, cada um no seu setor, ou seja, cada um no seu quadrado, então fica bem mais fácil você partir com visões para outros problemas. Com Entendeu? certeza. A formação é ideal aqui no Dantas, graças à dona Ana Paula, ela sempre está formando sua equipe. Nós temos reuniões, às vezes os meninos falam, vocês passam o dia com reunião por cima de reunião e não resolve nada. Para eles, são coisas que talvez não resolvam nada, mas para a gente que são líderes, então é muito gratificante. Com certeza. E, inclusive, essa visão, né, com o tempo, a gente sabe que a base, ela tem uma dificuldade de enxergar, mas com o tempo ela mesma vai enxergando, né? Ela mesma vai percebendo que é melhor você trabalhar com uma faca afiada do que estar trabalhando com uma faca cega. Muito bom.
Ótimo, muito obrigado pela participação. A gente espera isso. O interessante é que a gente tenha participação durante a videoconferência. Então, pessoal, olha só, a gente já falou sobre o açougue, a gente falou a importância de trabalhar o rendimento para que não tenha tanta perda, né? Falamos do FLV, que é importante ter o cuidado com a exposição, com o trato com o produto e a questão do reaproveitamento para que a gente possa aproveitar aquilo que não está bacana. Por exemplo, é um abacaxi que está com uma parte dele que não está legal, mas eu posso cortar e fazer uma polpa ou cortar em cubinho para fazer uma degustação, ou então até para vender como pedaço de abacaxi, suco de abacaxi, tem várias. Só tem que ter cuidado com a questão da legislação. Eu não posso fazer um suco e deixar em exposição por 5 dias, porque ele não vai estar adequado para o consumo, né? Então a gente tem que ter só esses cuidados e justamente se informar. Só que a boa notícia é que hoje em dia está tudo aí na internet, né? E aí a gente falou que isso em relação ao açougue e o FLV a gente resolve com um forte apoio do RH através da formação. E falamos também que o marketing também é muito importante para, por exemplo, trabalhar aqueles produtos que não têm muita venda. Então, produtos que eu sou obrigado a comprar, como partes do boi que precisam vir quando eu compro uma parte que eu preciso vender, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir meios de aumentar a venda daquele produto. Muitas vezes não vende porque eu não consigo me comunicar adequadamente com o meu consumidor. Muitas vezes não vende porque eu não desenvolvo esse hábito. Só para vocês terem uma ideia, boa parte dos nossos hábitos são causados por propaganda. Hoje eu estou falando de livros, né? Eu já falei os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu já falei do Paulo Vieira, né? Vou até pesquisar aqui enquanto eu estou falando o nome do livro do Paulo Vieira. Mas também tem um livro que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, ele fala nesse livro como é o processo de formação de um hábito. E ele dá um exemplo que em 1900 e pouco, uma indústria, uma empresa que fabricava creme dental, queria aumentar suas vendas lá nos Estados Unidos e usando os conhecimentos desse livro, né, desse autor, eles passaram a trabalhar a formação do hábito. Como? Através da recompensa. Qual é a recompensa? Eles trabalharam na propaganda que se você não escovar os dentes, você fica com uma sensação ruim na boca, porque não fica liso o dente. E, ao mesmo tempo, eles colocaram algo que não tem a mínima função prática em um produto para higiene bucal. Qual é uma característica de uma pasta de dente, de um gel dental, de um produto para higiene bucal que não tem nenhuma característica assim, necessária para a sua ação e que foi colocada apenas para poder gerar esse hábito? É a ardência. Por que essa ardência? Para dar aquela sensação de que esfregou a boca por dentro. Para dar a sensação de limpeza. Olha só que maluco. Então, para gerar o hábito, foi colocado como recompensa o ardor, essa sensação refrescante, ao mesmo tempo de ardência, para dar a sensação de que a gente está com os dentes ultra limpos. E, lógico, um processo que faz parte, é importante, os produtos químicos que ajudam a retirar e deixar o dente liso. O dente não fica rugoso, não fica, quando a gente passa a língua, ele está bem lisinho depois de escovar os dentes. Mas isso aí é importante, mas o fato de você sentir ardendo depois de escovar os dentes surgiu por uma questão de marketing, uma questão mercadológica. Olha que louco. E assim nós temos em vários outros produtos de limpeza, produtos alimentícios, coisas que não tem nada a ver e estão lá apenas para poder criar o teu hábito.
E aí, pessoal, a gente falou disso, do marketing, a importância do marketing, como o marketing é importante para poder trabalhar. O nome do livro do Paulo Vieira é O Poder da Ação, tá? É O Poder do Hábito, é o do Charles Duhigg, e o Paulo Vieira é O Poder da Ação. Então, olha só, pessoal de marketing, estudem, vejam quais são os produtos que vocês precisam aumentar as vendas e trabalhem conteúdo técnico em cima disso de uma maneira lúdica, agradável. Então, vou até confirmar aqui no GTT, mas eu acho que foi a Giovana do Iamuns que colocou uma informação hoje pela manhã, né? Falando de produtos saudáveis. Foi. E aí, esse tipo de postagem, ele é interessante porque está trabalhando uma das tendências de consumo do varejo, que é a saudabilidade, que é a busca por produtos que façam bem ao nosso corpo, que são saudáveis. Isso se chama saudabilidade. O que é que a gente pode fazer? A postagem aqui, ela apresenta que eu tenho produtos saudáveis. E o que é que a gente vai além? Que eu acredito que seja a estratégia da Giovana, já entregando aqui, Giovana, se ela estiver aqui na sala. Eu vou dar as dicas sobre cada produto. Linhaça, por que ela é importante? Cúrcuma, no final tem na imagem da arte, no final tem uns potinhos, um vermelhinho que parece a cúrcuma, né? Qual é a importância da cúrcuma? Pouca gente sabe. Existem cursos para isso, mas existe muita informação na internet. Aí essa postagem aqui, deixa eu ver, do abacaxi, quem foi que colocou, que até eu comentei, foi o próprio Carlos, né, o consultor. Ele colocou curiosidades do abacaxi. Então, mas Cleide, eu preciso vender jiló. Então vai pesquisar sobre o jiló, receita com jiló, curiosidades do jiló. Pegue aquele produto mais desafiador. Entendam, a gente não pode deixar de divulgar o que é oferta, o que está em primeiro lugar, os produtos mais vendidos. Por quê? Isso aí é uma forma do meu consumidor vir até a minha loja, porque ele já conhece o preço daquele produto, ele já consome aquele produto, então ele vai fazer ele deixar de ir no concorrente e ir na minha loja, porque esse produto que ele já conhece. Um exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu louco, né? Mas, por exemplo, eu não sei muito preço de coisa. Minha esposa, ela sabe qual é o preço exato, se está caro, se está barato. Eu não tenho muito essa noção. Mas alguns produtos, como um desodorante, eu sei qual é a média de preço que está, porque é um produto que marca na minha cabeça. Então, quando eu vejo o preço, eu já tenho uma ideia se ele está caro ou está barato. Assim, dessa forma, são muitos consumidores. Aquele produto de referência para ele, para a dona de casa, pode ser o arroz. Para alguém que gosta de beber cerveja, pode ser o preço da duplo malte. Então, para cada um, ele tem um produto de referência que ele sabe o preço. E eu tenho que trabalhar esses produtos com um preço atrativo para fazer o meu consumidor vir até a minha loja. Isso é uma parte da estratégia. A outra parte da estratégia é eu estimular a venda de novos produtos. Então, entendam, a minha propaganda não pode ser focada apenas nos produtos principais e nem pode ser apenas nos produtos que eu não vendo muito. Porque senão o pessoal vai dizer, rapaz, só tem coisa que eu não gosto nessa loja, que eu não gosto porque eu nem costumo usar, mas o cliente acha que não gosta. Como já aconteceu na campanha do ano retrasado na rede, que o concorrente do Mucilon, alguém lembra o nome? Concorrente do Mucilon, que estava na campanha anterior, Vitalon. Porque eu só vendo o Mucilon. Aí tinha pouco espaço de visibilidade para o Vitalon e ele estava patrocinando a campanha.
E aí eu dava espaço para o mucilon e eu dizia, não, mas é porque que vende é o mucilon. E vai continuar vendendo, porque eu estou dando espaço para ele. Como o meu consumidor já vai procurar o mucilon, se eu colocar ele escondido na seção, o meu consumidor vai pegar. Mas quem está na ponta de gôndola, sendo o concorrente, o consumidor pode pensar em consumir. Faça degustação, faça prêmios, faça campanhas, faça ações. É a mesma coisa acontece, parece assim uma loucura, mas acontece. Fazer propaganda de produto que está faltando na loja. Fazer propaganda de produto que eu estou com dificuldade de fornecimento. Qual a lógica? Por que eu vou fazer isso? Mas muitas vezes o marketing, no afã, querendo fazer postagens porque gosta daquele produto, vai e faz a postagem. A gente tem que pensar nos produtos que têm uma finalidade, como eu vou trabalhar isso aí. E voltando sempre, né? Voltando para a linha de raciocínio. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui de vários assuntos, mas eu estou seguindo uma linha, né? Comecei com a questão do aproveitamento lá no açougue. Por quê? Porque a gente compra um dianteiro ou um traseiro, porque tem cortes que vendem bastante, mas tem muitos cortes que não vendem. E o traseiro, ele vem inteiro. Não adianta eu pedir só colchão mole. Não adianta eu pedir só a alcatra, só o patinho. Vai vir os outros cortes que eu não utilizo, que eu não vendo. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, processar isso aí, colocar em bandeja, fazer divulgação de uma receita de um corte que eu não consigo vender muito. A mesma coisa para o FLV. Eu tenho que ter lá o quiabo, eu tenho que ter lá itens que vendem pouco. Eu vou dar velocidade a eles vendendo esses produtos, divulgando. Marketing de conteúdo. Eu vou trabalhar esse conteúdo. Para isso eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar na internet para poder divulgar. Mas é algo que também é tão rápido hoje em dia que não te atrapalha, que não tira tanto tempo. Lá no Nova Opção, por exemplo, ano passado, a gente fez várias postagens mostrando os benefícios de alimentos. Eu pesquisava, o pessoal fazia, eu pesquisava na hora. Na hora. Não precisa ser algo que você precisa pesquisar 5 dias, ou meses e virar um mestre no assunto. Você pesquisa, agora tem que ter bom senso. Quem não tem bom senso pode cair em pegadinha e tá falando fake news, né? Pode estar falando coisas que não são verdade porque pegou uma informação que não bate. Então, procure ter pelo menos o mínimo de certeza daquela informação. E aí a gente falou do açougue, do FLV, falamos da importância do marketing, do RH, falamos da mercearia, da reposição. Até para concluir a história, como eu falei, para resumir, porque eu concluí, né? Deixar fardo no corredor é morrer. Deixar fardo aberto no estoque é levar tiro. Está errado também, porque favorece a perda. Alguém pode passar e tirar o produto porque está aberto, a caixa está aberta, o fardo está aberto. Mas se eu tenho um fardo de 30 unidades e coloco 10 lá e volto e passo fita e faço de uma forma que fique, dá. Mas também eu posso fazer um planejamento e dar prioridade para a reposição dos produtos que estão mais próximos de completar o meu lote, a minha caixa, o meu fardo, e aí eu vou fazer uma reposição mais assertiva. Outra coisa, nesse dia a gente ficou atento, através das câmeras, conversando no escritório, e percebendo o tempo que estava levando para fazer a reposição. Absurdamente elevado. Ou seja, colaborador enrolando o serviço. Então, muitas vezes, o que é que eles fazem? Eles fazem a tática que eu costumo chamar, não estou desmerecendo, é uma observação baseada na minha experiência de vida. Pode ser que vocês tenham um diferente, mas geralmente, inclusive eu tenho vários colegas também que têm a mesma experiência, quando chama alguém para fazer uma faxina em casa, parece que todas fazem o mesmo treinamento. O que é que elas fazem? Elas saem mexendo, abrem tudo da cozinha, tira tudo do quarto, tira da sala, tira tudo do lugar. A tua casa fica toda revirada. Por quê? Porque elas querem mostrar serviço. E quando chega perto do horário de ir embora, é que elas vão arrumando tudo de rápido.
Então, isso faz parte do ser humano. Não é porque elas receberam uma formação específica. É porque, por exemplo, o teu repositor, ele vai lá e repõe um pouquinho e deixa o fardo lá no chão. Aí vai lá e repõe outra parte e deixa um fardo no chão. Quando olha, a tua loja está toda bagunçada e ele não faz nada direito. Por que ele não repõe uma coisa e vai até o final, e depois vai outra e vai até o final, e depois vai outra e vai até o final? Porque na cabeça dele, ele vai estar mostrando serviço, vai estar mostrando que está fazendo várias coisas. E acaba prejudicando a tua operação, porque fica cheio de fardo no corredor e fica atrapalhando o movimento da loja. Então é importante a gente ter esse cuidado, a gente ter essa análise. Você, como RH e gerente, tem que estar atento a essas pegadinhas. E aí, frente de caixa. A frente de caixa é o setor que mais recebe pressão na loja. Muitas vezes os colegas podem dizer, tá sem fazer nada, mas ali é um momento ou outro. Primeiro porque quem está mexendo com dinheiro está o tempo todo naquela iminência de faltar dinheiro no final do dia no caixa. Passar um troco errado, né? Já é uma tensão por si só. Segundo, porque está o tempo todo ali recebendo muitas vezes patada de cliente, comportamentos agressivos de cliente, a pressão para ser mais rápido. E aí vem mais uma vez a questão da formação. RH, aprender com as operadoras mais ágeis e na hora da seleção ter uma forma de detectar esse comportamento. A pessoa tem que ser concentrada, tem que ser ágil e tem que conseguir, ao mesmo tempo, ser simpático com o cliente. Então, são comportamentos bem complicados de estar gerenciando. Você ser rápido e ser atento e, ao mesmo tempo, ainda ser simpático com o cliente, mas tem que ser, principalmente nos momentos de pico. E aí, uma quarta característica é a resistência, porque ela pode ficar muito período com a atenção concentrada. Aí, nesses momentos, é que a mente cansa e acaba falhando. Só que, ao mesmo tempo, também são as que estão mais expostas nesse período de pandemia, que estão mais em contato. Todo mundo que passa para a loja, que compra, passa por um caixa. A pessoa pode entrar na loja e não ir na mercearia. O cliente pode entrar na loja e não ir na mercearia. Pode entrar na loja e não ir no açougue. Pode entrar na loja e não ir na padaria. Mas todos esses que compraram passaram pelo caixa. Então, acaba tendo um impacto muito maior, um impacto emocional. Então, o RH trabalhe mais essa questão do comportamento. Trabalhem essa questão da acompanhamento emocional dos operadores de caixa, de todos os operadores. Todo mundo está precisando de abraço. Todo mundo está se sentindo meio frágil nesse momento. E aí, quando a gente compartilha, a gente se fortalece. Quando a gente trabalha isso com a equipe, tanto a tua equipe fica mais forte, quanto você fica mais forte também. Então, se doando, você acaba tendo resultado. E aí, é por isso que a nossa indicação é que esse Dia das Mães, né, essa campanha agora desse mês de maio, seja o mês todo trabalhando essa questão do afeto, essa questão do acolhimento. Uma loja que a decoração transmita isso e uma loja que o ambiente, no sentido de como as pessoas estão lhe tratando, os colaboradores, eles são acolhedores, eles são simpáticos, eles são gentis. Então, é trabalhar isso para que todo mundo se envolva nesse aspecto. E aí eu vou passar agora um vídeo, e nunca mais a gente tinha experimentado, né, transmitir vídeo, e às vezes dá um probleminha no YouTube, questão de áudio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a apresentar o vídeo e vou ficar atento aqui ao chat. E aí, alguém já fica aí de prontidão. Se o vídeo não tiver com áudio muito bacana, vocês me falem, que aí a gente vai e ver uma alternativa mandando um link, tá? Mas eu vou me arriscar aqui transmitindo esse vídeo para ver se vai dar certo, tá bom?
E aí vocês me dizem. Se eu não vi nenhum comentário aqui no chat, eu vou deixar rolar o vídeo. Alguém pode falar aqui no chat? Quem é que pode ajudar? Pode dizer assim, Cleiton, eu vou ficar atento aqui. Pronto. Obrigado, Carol. Simone também, obrigado. Vamos lá. Bem, pessoal, então vocês viram aí o vídeo e agora nós temos algumas perguntas, né, em relação a esse vídeo. Eu vou ler novamente. Inclusive, até a gente vai vivendo e aprendendo, né? Da próxima vez eu já explico logo para quem estiver acompanhando pelo YouTube, porque depois que eu fui me lembrar do pessoal do YouTube, a gente vai deixar o link já lá na descrição do vídeo. Então, era para eu estar avisado antes, para quem estivesse assistindo pelo YouTube, na hora que começasse, podia clicar, assistir o vídeo e depois retornava. Mas aí, como a gente ainda está aprendendo, dá certo. Eu vou tentar colocar essa observação. Então, vamos lá, vamos ler aqui as perguntas. Questões para refletir sobre o conteúdo. Quais emoções estiveram presentes em você ao assistir esse curta-metragem? Qual das capacidades que as habilidades socioemocionais proporcionam se identifica com o vídeo? Explique. Que relação existe entre a história do curta-metragem com o autoconhecimento? Por que crianças, adolescentes e adultos aparecem com partes do corpo rachadas? Reflita sobre as características da liderança. Esclareça por que ela tem relação com o autoconhecimento.
Eu queria agora que vocês podem falar, podem escrever o que é que vocês acharam desse vídeo, se vocês quiserem que a gente passe novamente, mas me expliquem aí primeiro o que é que vocês pensam aí, e aí depois a gente vai conversando, ok? Podem ir falando ou escrevendo. Vamos ver aqui o chat. E aí, Luciano, pessoal do Lalá, o que é que vocês acham? O que é que acharam do vídeo? Metáfora emocionante de reflexão para dentro do ser. Muito bom. Ótimo. Foi a Carol, mas tá no perfil da Carol, mas foi a Emily, né? Isso. Pessoal, então esse vídeo, né, explicando, ele trata justamente do que eu falei em relação aos caixas, mas em relação a toda a equipe, mas também em relação ao que a gente está passando nesse momento de pandemia, que é a nossa fragilidade emocional. Tem uma historinha que eu vou aproveitar e contar também agora, que tem muito a ver com esse vídeo. O menino não tinha entendido porque, né, era tão complicado ele pedir desculpas e ficar tudo ok, né? E aí o pai foi e explicou, então cada vez que você ofender alguém, vá lá numa madeira que tem lá no quintal e coloque um prego nela, bata com martelo um prego e fixe esse prego na madeira. E foi, né? E aí quando a madeira ficou totalmente preenchida com pregos, que ele tinha ofendido, né, sido grosseiro com várias pessoas, ele foi, e agora, pai? Não tem mais espaço. Aí o pai falou, agora retire cada um desses pregos, cada vez que você pedir desculpas para alguém. E ele começou a retirar os pregos e foi percebendo que a madeira não fica mais a mesma, que ela fica toda marcada, toda cheia de buracos, né? Então tem muito a ver com esse vídeo que a gente acabou de assistir, onde quando as pessoas se ofendem, se chateiam, se entristecem com comportamentos que a gente proporciona, elas se racham, né? Elas ficam com marcas. Só que ao contrário da história da madeira, nesse vídeo, né, quando o rapaz cabeludo, né, que é muito sugestivo, chega com um coração para ela, a rachadura some, ou seja, a cicatriz sai e a pessoa se reconstrói, né? Então todos nós estamos precisando dessa reconstrução. E o papel do RH é muito forte nessa reconstrução. O marketing pode ajudar o RH com isso, todos nós devemos ajudar o RH, gerentes, líderes, né? Saber liderar com afeto. Vários momentos a gente avalia, e eu estava até discutindo com alguém recentemente, conversando, né? E a pessoa falou sobre alguém de uma empresa que a gente atende. Por que essa pessoa é tão amarga? Por que ela dá tanta chicotada nos outros? Ele é um líder, essa pessoa, e antes a primeira pessoa que chega na empresa já encontra ele lá, e ele é o último a sair. Já é uma pessoa de mais idade e é ali ligado 24 horas na empresa. Super dedicado.
um ótimo exemplo, uma pessoa fantástica profissionalmente, mas também ao mesmo tempo muito rígida, muito parece que tem prazer em bater. Por que isso, né? A gente sabe que tem a ver com a formação. Quem trabalhava antigamente sabe que valia aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E era a lei da chicotada. Quem podia dava chicotada nos outros e fica calado. Só que hoje em dia nós estamos passando por tempos de mudança desse pensamento, né? E aí o que é que acontece, pessoal? Nós temos jovens de 18 anos aí entrando no mercado com uma cabeça nova, mas com hábitos também meio antigos. Então, muitas vezes eu digo que eu não quero bater, eu digo, eu não quero apanhar, eu digo que é errado aquele comportamento, mas quando eu tenho a oportunidade, eu sou do mesmo jeito. Eu critico os outros, eu cobro dos outros, eu não sou formador, eu quero que ela já saiba fazer, eu não tenho paciência para ensinar, eu só quero o resultado. Eu só quero dizer que a equipe é ruim, que as pessoas não têm interesse. Quando, na verdade, muitas vezes sou eu que não estou me esforçando para transmitir a informação. Eu quero que as pessoas cheguem para mim e digam: ó, mestre, me conte todos os segredos do universo e eu vou fazer exatamente o que o senhor mandar. Só que hoje em dia, com o conhecimento disseminado, a figura daquela pessoa que tem um conhecimento que é inalcançável, antigamente. Quando eu falo antigamente, pessoal, quando eu comecei a dar palestra, consultoria, esses vídeos eram super difíceis de ter. Eu tenho ainda um HD externo com centenas de vídeos que eu tinha salvo, porque não tinha internet à disposição. Parece até que eu estou falando de 1000 anos atrás, né? Mas isso aconteceu há 15 anos atrás. A gente tinha dificuldade, 10 anos atrás a gente tinha muita dificuldade de ter internet. Não era fácil ter internet, não tinha praticamente. Eu me lembro que eu tinha que ter uma placa para colocar no computador, com modem, para poder acessar a internet. Hoje em dia, do meu celular, eu transmito. Do meu celular, eu tenho um plano de dados que dá para transmitir um vídeo do YouTube. Do meu celular, eu assisto, indo para casa, um vídeo no YouTube. E no YouTube tem de tudo, como esse vídeo que eu acabei de mostrar. Só que antigamente era algo que a gente achava, não era no YouTube, era um site, a maior dificuldade que a gente tinha de achar. E aí quem tinha isso aí, era muito bom, ótimo, que hoje em dia você vai lá, eu acabei de transmitir isso, você vai lá e pesquisa e acha. É só pegar o título você não precisa nem de muita coisa, você pega o nome do vídeo, que é fragmentos, coloca no YouTube e você já acha. Então, isso aí também faz com que a tua aura de mestre, de que sabe tudo, fique quebrada também, fique fragilizada, fique fragmentada, né? E aí você tem que ser mais persuasivo ainda, ou seja, tem mais capacidade de conversar com as pessoas para fazer as pessoas te seguirem. E aí o que é que a gente pode falar em tempos, né? Até deixa eu fazer uma reflexão. Em tempos tem um perfil que eu gosto de ver os vídeos, que é falando do coach brasileiro, que as pessoas estão dando conselho muitas vezes sem elas terem feito, sem elas terem a habilidade ou a capacidade. E aí uma coisa que eu sempre busquei para mim, que sempre que eu vou falar com alguém, talvez até alguém aqui já tenha tido a oportunidade de, quando eu vou falar alguma coisa, dizer: peraí, eu quero nesse momento dizer que eu não estou conseguindo fazer o que eu vou te falar para fazer, porque eu não me sinto bem de falar algo que eu não consiga fazer. E mais uma vez, semana passada mesmo aconteceu isso, de eu estar conversando com a pessoa e falando: olha, eu sei que é difícil, eu sei porque eu tenho a mesma dificuldade e eu estou me trabalhando para isso. E aí o problema é, as pessoas falam o que elas não fazem, falam o que elas não sabem. E qual é o passo que você tem que fazer? RH, marketing, gerente, líder.
É praticar, é fazer com que as pessoas te ouçam pelos resultados que você gera. Se a loja está vazia, não tem ninguém, você sai com o microfone no meio da rua, falando, sobe num carro, vai para a cidade vizinha, vai pegar cliente quase que no laço, e aí você já sabe do que eu estou falando, né? Já chegou e eu já aproveitei a oportunidade para citar. Então, assim, né, Cibele? Seja exemplo, que as pessoas Boa te tarde, admiram. pessoal. Boa tarde. Então é Olha aí, isso. nossa gerente pode. É ser exemplo, né, Cibele? Se eu não for exemplo, fica difícil de inspirar os outros, fica difícil de cobrar os outros. Eu sempre trago muita questão da venda, né? Porque na realidade não existe nada sem venda, né? O objetivo é esse. É a questão da energia e eu sempre trago muito tipo. Às vezes a gente traz muito a responsabilidade. A responsabilidade é só do marketing, o marketing tem que fazer porque tudo nunca vi. Sim. Eu acho que o único setor que nem dorme é o marketing, porque olha, gente, eu não sei. Essa nossa gerente, ela descobriu um tal do TikTok. Ela me mandava TikTok de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quase dava um nó. Eu digo, menina, pelo amor de Deus, é meu TikTok, calma. É verdade. É verdade. Mas é assim. Mas é um vendo que tá dando certo e mandando pro outro. É assim, entendeu? É um Exato. contribuindo com o outro. E todo mundo vende. Todo mundo tem que vender, tem que fazer acontecer. Né? A Netinha mesmo é uma que ela não sabe, ela não é muito dada, digamos, com rede social, mas hoje ela tá pior do que eu, quase. É isso aí. Quando a E gente isso é bom, descobre, né? né? E quando a gente descobre, muitas vezes a gente minimiza, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: eu não posso estar fazendo isso no horário que era para eu estar produzindo, né? Então, eu tenho que ter um Sim, equilíbrio. Eu não posso estar sim, só no TikTok. Eu tenho que entender que o TikTok não representa 100% dos meus clientes e que o TikTok não vai vender sim. sozinho, né? Agora, se eu É isso aí. faço uma live, se eu faço uma ação inspirado em um vídeo do TikTok, aí acabo gerando vendas. Por quê? Porque você criou todo um conceito, né? Então, parabéns pela ação que vocês fizeram. Foi todo um conceito inspirado em uma modinha. E isso gera Sim, engajamento, isso faz com que as pessoas se identifiquem. Por quê? Porque para o ser humano é mais fácil ele assimilar algo que ele já sente uma semelhança. Assimilar e semelhança até são palavras bem parecidas, né? Então a gente assimila, a gente aceita o que a gente reconhece. E é por isso que você tem que conhecer o teu cliente para poder fazer com que ele se espelhe na tua loja e se veja na tua loja e diga: essa loja me representa. é isso aí. Então é isso, pessoal. Olha só, eu particularmente acho que o que a gente falou aqui foi uma amarração de muita coisa que a gente já vinha falando. E eu acho que foi uma conversa bem interessante porque a gente puxou por vários setores de dentro da empresa e mostrando que uma coisa influencia na outra. Então, a gente começou mais uma vez falando, né, fazendo essa recapitulação do açougue, que compra um dianteiro ou um traseiro e tem muita perda porque ela só vende alguns cortes. E aí a gente foi explicar que o que é que eu tenho que fazer com os cortes que acabam não vendendo. Eu tenho que trabalhar com marketing, receitas, funções, benefícios, informações para dar para o meu cliente para que ele possa assimilar, que ele possa consumir aquele produto. E aí, para isso, eu preciso estudar e conhecer e ter criatividade, né? Mas só tem criatividade quem tem o conhecimento. E aí falamos que no FLV é parecido, a gente tem itens que a gente precisa ter e que muitas vezes a gente perde
então por isso eu tenho que aumentar a venda. Outra coisa também, até que eu não falei no momento, né? Muitas vezes eu não tenho como fracionar o meu pedido. Eu consumo até aqui, mas o meu pedido tem que ser aqui. Então, o ideal, por exemplo, eu preciso ter FLV fresco a semana toda. Se eu puxo uma vez por semana, isso me ajuda ou me atrapalha? Atrapalha, né? Se eu compro o FLV uma vez por semana, é diferente de eu estar comprando café, estar comprando arroz, que eu coloco lá e tá ok. O FLV ele vai se estragando. Então, eu compro na quantidade que é para durar a semana toda. Mas antes de terminar a semana, eu já tenho um monte de coisa que é jogada fora. Aí termino a semana com pouco produto, feio, derrubado e com poucas vendas. Aí o meu cliente acaba vindo naquele dia e diz que eu só tenho um FLV ruim. E aí vira um ciclo vicioso, onde a minha perda gera outras perdas no futuro, porque o meu cliente deixa de vir na minha loja porque ele enxerga a minha loja como uma loja de baixa qualidade em relação ao FLV. Então, o que é que eu tenho que fazer? É atingir um volume mínimo para que vale a pena eu aumentar mais uma vez a minha visita, meu recebimento de mercadoria, pelo menos para 2 vezes na semana, mas se eu conseguir para 3 vezes, melhor. E aí, eu conseguindo aumentar essas vendas, o meu recebimento ele já vai ficar dentro de um período. Eu vou pedir menos do que eu pedia durante a semana toda, porque eu vou pedir 2 vezes, né? Eu vou dividir esse pedido, mas ele vai se pagar porque eu vou perder muito menos. E eu perdendo muito menos, a tendência é que o produto fique na prateleira, numa vasca, mais agradável aos olhos. E ele ficando mais agradável por mais tempo aos olhos, ele vai fazer com que o meu cliente sinta mais confiança, sinta mais benefícios ao comprar FLV na minha loja. E isso vai fazer com que mais clientes venham e eu consiga aumentar as minhas vendas por consequência. E lembrando que a gente falou da saudabilidade, quando falou lá do Super Inhamuns, né? Da postagem que foi colocada no GTT. Uma coisa importante, né? É que os clientes estão buscando mais essa questão da saúde e aí várias lojas estão aumentando a sua área de perecíveis. Eu falei aqui que eu visitei uma loja aqui em Fortaleza que eu me admirei que mais de 50% da loja é de perecíveis. Chega a 60%, 70% da loja de perecíveis. O que é que significa? Que eu tenho a parte de mercearia, que antes era a campeã em área, ficando cada vez mais reduzida. E cada vez mais as lojas estão aumentando a parte de perecíveis e reduzindo a parte de mercearia. Porque o cliente está buscando mais itens de perecíveis. E esses itens, interessante falar, possuem uma margem melhor. Então, eu acabo tendo uma venda mais atrativa. Outra coisa, é mais difícil para o meu concorrente administrar perecíveis, porque ele vai ter que ter um açougueiro experiente que tenha conhecimento, ele vai ter que ter o pessoal do hortifruti, do FLV muito bem treinado, ele vai ter que ter o pessoal dos frios bem treinados, vai ter que ter espaço para refrigerar, vai ter que ter equipamentos. É diferente de você ter gôndola para colocar arroz, feijão, óleo. E aí o teu concorrente que é menos preparado vai ter mais dificuldade de combater. Então olhem que o que a gente está fazendo hoje é isso, é uma coisa puxando outra. Então vamos lá. Como manter uma loja top, com uma equipe bem formada, motivada, trabalhando bem? Eu tenho que ter formação forte. Como é que eu faço para ter a formação forte? Líder plan. Tanto o seu quanto das equipes. Cada líder de equipe tem o seu líder plan. E lembrando, pessoal, o líder plan também serve para quê? QSL. Formação da qualidade, para que a tua equipe suje menos e limpe com mais eficiência, fazendo com que mais tempo o setor esteja limpo. Lojas onde, por exemplo, o açougue é limpo uma vez por dia,
aí deixa uma porcaria o dia todo para no final do dia limpar. Ou vantagem, aí o teu cliente não vai ver aquilo ali, ele não vai perceber que está sujo o teu açougue, não vai ter a própria proliferação de doenças e a própria perda de material, porque o produto vai estar exposto, vai estar mal trabalhado. A desorganização no ambiente de trabalho reflete a falta de cuidado e a falta de profissionalismo. Então, por isso que a gente tem que ser o tempo todo limpo e organizado, é o mínimo que se espera para que você seja um bom profissional, para que você tenha um resultado. Então, assim, o QSL, a qualidade de serviço e limpeza, está ligado com essa formação e você, como RH, tem que estar formando e acompanhando, para não dizer cobrando, né? Que é a palavra antiga, uma palavra que tem a ver com aquela chefia que eu falei do chicote. Então, você tem que estar acompanhando, tem que estar vendo o que está acontecendo e trabalhando. Se algo não está bem, lembra da formação progressiva. Você vai explicar, você vai mostrar como é que faz, você vai ver a pessoa fazendo e a partir do momento que você fez essas 3 coisas, você vai acompanhar. O que é acompanhar? É ver se ela está fazendo e se está fazendo do jeito certo. Se ela não estiver fazendo, o momento é cobrar. Aí você vai endurecer. Você vai começar... Primeiro você vai perguntar o que está acontecendo, por que não está conseguindo fazer. Não tendo uma justificativa, porque às vezes a pessoa está com um problema em casa, às vezes a pessoa está com um problema no trabalho, às vezes ela está com o tempo dela está mal administrado. Então você tem que primeiro escutar para ver os motivos e tentar corrigir. Não conseguiu corrigir, ou a pessoa não está fazendo porque ela não quer, ou porque ela não consegue, aí você começa a aplicar restrições. Seja tem que ficar mais tempo para poder fazer a limpeza, seja perder uma folga extra, seja perder algum benefício, até chegar nas punições como você ser chamado a atenção verbalmente, depois a chamada de atenção por escrito, depois suspensão, até chegar a uma demissão. É lógico que a gente não recomenda que chegue na demissão, mas é a última ferramenta quando uma peça não está funcionando adequadamente no teu sistema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma pergunta. Vou ler também comentários, né? Eu vou lendo de trás para frente, né? O Luciano colocou a Cibele, né? Tem que sair, mas muito obrigado pela participação, como sempre, Cibele. O Luciano, com o aumento de casos de dengue, coco verde está vendendo muito. Acho que o nosso que chegou hoje foram quase todos. Outra coisa interessante do coco verde, pessoal, primeiro, é ter o coco verde. Segundo, é ter o coco verde tanto natural quanto gelado, que aí você também já está agregando. E em terceiro, quando você observar que o coco já está passando muito tempo e não vendeu, você pode extrair a água desse coco, colocar na garrafinha plástica e vender com um valor agregado. E ao mesmo tempo fazer divulgação de que você tem coco verde, né? Então o coco é um item interessante que pode ser trabalhado. E Amuns fala muito também sobre os tipos de sentimentos que nós nutrimos, sobre o que exalamos, o que a gente transfere para o outro, né? Se são energias boas ou ruins. E o que precisamos sempre é ajudar uns aos outros, porque faz muita diferença quando não estamos muito bem, que recebemos uma palavra de motivação. Inclusive, Super Amuns, muito boa participação. Pessoal, inclusive, vocês do RH podem fazer dinâmicas, né? Onde você tem que elogiar o outro, até mesmo de forma anônima, né? Que tem uma forma de o correio oculto. Tem várias dinâmicas, né? Que são interessantes, que podem ser feitas como uma maneira de alegrar o ambiente, de melhorar o ambiente. Muitas vezes a gente tem isso aí, pessoal, tá lá na teoria do caos, né? Que é da física, mas é aplicável em tudo na nossa vida. É mais fácil você construir uma casa ou destruir? Destruir. Para construir exige esforço. Para destruir, basta deixá-la parada que com os anos ela se deteriora. Então, a ordem, ela exige energia para ser feita. A desordem é só deixar lá que ela aparece. Então, para você criar um ambiente harmônico,
é energia que você tem que dedicar. Mas para dar desarmonia, basta deixar rolar. Então, é importante a gente entender que a gente precisa trabalhar para que esse ambiente positivo aconteça. Dentro de nós temos o poder de curar e ser curado, muito bom, nova opção, o pessoal do RH, Henriqueta. O Luciano colocou o sentimento presente de comoção ao acompanhar a história. A Carol colocou metáfora emocionante de reflexão, que foi a Emily, né, do Rabelo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Quem ainda não colocou o nome, a função e o nome, a função e a loja, por favor, coloque. A Netinha pediu o checklist digital, né? Netinha, manda para mim, por favor, por WhatsApp, que aí eu lembro de te mandar, tá bom? Eu vou mandar um genérico, aí você coloca o nome da loja, tudo, e depois eu vou te ensinar direitinho como é que faz, tá bom? Mas é tranquilo. Quem ainda não colocou o nome, loja e cargo, por favor, pode colocar, porque facilita aqui na hora que a gente vai fazer o registro, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Deixa eu ver aqui. Vou marcando aqui os pontos que eu tinha colocado como lembrete para mim. Dia das Mães, é importante a campanha de maio, mês todo de maio, trabalhar o mês das mães, muita decoração afetiva na loja, vamos trabalhar essa questão do afeto, a equipe toda trabalhando o afeto, RHs e marketing trabalhem com o emocional. Se vocês atingirem na veia, emocionarem as pessoas, elas vão ficar extremamente gratas e vão ter uma lembrança positiva em relação à tua marca. Olha só que informação importante. Quando o teu cliente compra na tua loja e tem algum sentimento negativo, um constrangimento, uma chateação, ele tende a associar a tua loja com coisas ruins. Quando você dá a ele momentos positivos, esse cliente passa a ter uma associação da tua loja a coisas boas. Então, trabalhem para que os clientes de vocês tenham sentimentos positivos nas lojas de vocês. E aí, dentro da questão do Dia das Mães, trabalhem essa afetividade, fotos das mães colaboradoras, fotos das mães dos funcionários, né, dos colaboradores, fotos de clientes que são mães, fotos das mães de clientes, façam homenagens no Instagram, façam campanhas para ver a mãe mais simpática, que representa a mãe, esse tipo de coisa, né? Frases, textos, né? Concurso cultural de textos sobre as mães, tudo isso é interessante. Então, decoração, música, o ambiente, ou seja, a equipe tem que estar direcionada a ser mais simpática ainda, mais acolhedora ainda com os clientes, e campanhas, né, ações de venda voltadas para trazer essa questão da emoção do Dia das Mães. Então, procurem trabalhar isso muito nas lojas. A questão da saudabilidade, que é você trabalhar informações e produtos que fazem bem para a saúde, postagens com conteúdo sobre a saudabilidade, sobre a saúde, para poder estimular essa vida saudável. O RH, a questão da formação constante, todos os dias. Vejam os vídeos, né, o link dos vídeos, de vez em quando a gente está colocando no GTT. Falei da reposição da mercearia, frente de caixa, o emocional e uma luta constante, que vocês podem me confirmar aí, mas não tenho nem dúvida, pelo troco, né? O pessoal de frente de loja, os caixas, sempre estão procurando moedas, né? Então, várias campanhas de várias lojas, empresas que estão fazendo, dar algum benefício para quem leva moedas para trocar. Por exemplo, para ter uma ideia, lojas do Burger King e do Subway, que são lanchonetes, onde se você levar R$100 de moeda trocado, você ganha
um lanche, você ganha um sanduíche, na verdade, falando melhor, né? Porque a ideia é dar o sanduíche e a pessoa comprar um refrigerante, comprar alguma coisa. Então você pode dar algum benefício para o cliente que levar moedas para a sua loja. No açougue, a questão de limpeza, atendimento, QSL, FLV, a questão das perdas, do aproveitamento, do corte. E falamos de líder plan, falamos sobre vários assuntos hoje. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, já vamos nos preparando aqui para encerrar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoconferência. Espero que o assunto tenha sido relevante e interessante para vocês. Quem estiver participando, reflita sobre o que a gente falou e coloque em prática. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Daqui a pouco eu já vou estar colocando esse vídeo, o link do vídeo. O vídeo da última videoconferência que a gente fez com o Carlos de FLV, ele vai estar disponível também, eu já vou colocar hoje. É porque eu tive que fazer algumas edições, apareceram algumas informações, porque eu estou gravando na tela do meu computador, e aí não é legal para ser conversa, essas coisas de WhatsApp, né? E por alguns momentos eu acabei abrindo o WhatsApp, e aí eu tive que editar tudo, e acabou que eu não tive tanto tempo para estar fazendo, mas já está pronto, já está disponível. Então eu vou colocar também esse link, assim que eu colocar o de hoje, eu já coloco o da outra semana, ok? Pois pessoal, foi um prazer, muito obrigado, até a próxima, boas vendas, vamos refletir sobre esses assuntos que a gente falou, assistam novamente, apliquem e me contem os resultados, ok? Valeu pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.